que tu traz de novo pra gente? Boa, vamos lá. Eu acho que é legal, né, a gente estava comentando antes de gravar aqui, né, que nada cai para sempre, nada sobe para sempre, tudo passa, né? Cara, assim, eu tenho certa animação, Vitor, agora bem pessoal. Eu tô vendo essa tendência, né, agora sem assumir partidos políticos, tá? A tendência de direita, eu acho que é good for business, né? Uhum. Então, assim, eu tô vendo que o Trump, ele é um cara marqueteiro. Você vê que a galera agora vai, daqui a pouco vai ser moda ser da direita, entendeu? Sim, E você sabe que o ser humano é assim, né? Agora a moda é ESG, cara, climático. De repente, cara, esse cara começa a colocar uma agenda ali, a galera começa a entrar um pouco mais esse speech de direita. Então, eu estou acompanhando muito isso nos Estados Unidos, né? Então, quem estava mais retraído começa a ficar mais, cara, mais impulsionando a direita, as pessoas, os costumes. Cara, eu acho que isso é uma tendência que não é de agora. A gente está vendo a Europa já em sérios problemas, tá, Vitor? Cara, a uhum. situação europeia com migração tá caótico, caótico lá. Então, a gente já tem observado já há alguns meses os governos buscarem um meio de campo e talvez até uma aproximação, não vou dizer extrema direita, mas, cara, uma aproximação ali para o meio, tá? E isso, cara, vai forçar o governo brasileiro a buscar, né? Senão você vai ficar isolado. Então, Uhum. Canadá, o cara já caiu, Trudeau caiu. Cara, França e Alemanha estão cara, estão sem direção. Por quê? Porque, cara, precisa ver o que vai acontecer em relação a quem que vai governar, tá? Então eles estão com novas eleições. Eu nem sei agora quando que eles marcaram. Eu sei que a França está parada. Então, qual que é a ideia? Os dois carros-chefes europeus estão ali brigando. Então, essa tendência de endireitamento, ela pode ser um bom catalisador para nossa bolsa, tá, Vitor? Só queria jogar isso Sim, daí porque assim, uma hora tudo passa, tá? Então, vamos ver o quão isolado o nosso governo quer ficar. E mesmo se ele decidir ficar isolado nessa tendência, cara, ele vai ter consequências. Então, ou seja, se ele não entrar um pouquinho no fluxo, cara, o governo americano ele deve penalizar. Tá? Então, assim, e nós estamos muito próximos com a China e o governo americano, cara, sabe disso. Então, qual que é sim, a ideia? Uma aproximação do nosso governo para o mercado seria muito benéfico para o fluxo. Ajustes, mesmo que marginais, para o fiscal, para sinalizar alguma coisa para 2026, seria benéfico e geraria pullbacks. E o mais importante é chegar mais perto da eleição, notar que, opa, cara, temos uma grande chance de uma virada governamental. Isso seria fenomenal para as ações. Então, nós estamos nos aproximando, Vitor, de um ponto-chave aí, que é 2026. Mas é óbvio que o mercado ele vai começar a precificar bem antes. Eu acho ainda prematuro, mas segundo semestre desse ano, eu acho já, cara, um ponto legal aí para começar a monitorar. E lembre-se sim. que o mercado vai precificar muito antes. Eu não sei se você concorda, mas são Concordo, concordo. ventos que estão mudando aí, Sim. tá? Então, e aí vamos falar mais agora de curto prazo, né? Estamos falando mais de longo. Qual que foi o call com a mesa, né, institucional da Avel hoje? Eu acho que a gente não teve grandes indicadores macroeconômicos, né? Então, o que eu queria passar aqui para vocês é mais a nossa visão do que está acontecendo. A gente viu os yields norte-americanos cederem um pouco, tá? Isso é bom para todo mundo. Mas lembrem-se que eu tenho falado, não sei se eu falei no último call, o mercado está errando demais a precificação de yield americano. Passaram de uma recessão, eles estavam vendo uma recessão americana imediata em setembro, né? E de repente, em 4, 5 meses, opa, estamos sobreaquecidos. Pô, cara, que erro homérico, né? É infantil até uma criança conseguiria entender que, pô, não estava indo para recessão, é só olhar os gráficos, né? Então, qual que é a ideia? A gente tem que tomar muito cuidado com o yield americano, a gente tem que fazer a nossa lição de casa, não dá para seguir o mercado, então, e essas distorções elas vão gerar, né, bons lucros, tá? Então, qual que é a ideia? Eu vejo hoje o yield americano no preço. Não, Uhum. o Fed ele não vai nem subir nem cair no curto ou médio prazo com os juros. A gente tem uma economia forte, né? Teve uma aceleração no final de 2024. A gente vem com medidas, né, de redução de impostos que tendem a acelerar a economia, só que também medidas inflacionárias.
Então, qual que é a ideia? Cara, a gente não vê a maior, por enquanto, a maior possibilidade de queda de juros. Então, ou seja, está no range já do Fed. Então, para o mercado animar mais, a gente precisava de uma inflexão muito mais forte, que eu não vejo. Então, qual que é a ideia? A gente viu um Trump um pouquinho mais amigável, mais pacificador, mas isso não quer dizer que ele não vai levar a cabo as promessas de governo. E se ele levar tudo o que ele falou, vai gerar estresse, vai gerar inflação, tem volatilidade na mesa, especialmente para o Fed. Então, qual que é a ideia? A gente vê esse movimento como um alívio pontual, tá? Não, não acho que é algo estrutural, porque a nossa visão de macro estadunidense é de juros estruturalmente alta. Então, é bem-vindo esse arrefecimento, mas para mim ele não é sólido, ou seja, longo, tá? E aí é a mesma coisa para o Brasil. A gente viu a correlação voltou a ficar positiva, tá? Vamos lá, aqui, pronto, foi. Olha lá, tá vendo que a correlação de juros voltou a ficar positiva? Uhum. Então, nós estamos seguindo os Estados Unidos. Se nós, geralmente é positivo, né? Passa bom tempo em positivo, aí aqui dá aquelas azedadas do governo, aí escola, tá? Mas geralmente o mercado brasileiro segue o yield americano. Cara, colado às vezes. Então, ou seja, essa correlação positiva reforça a tese de que não há grandes espaços pelo crivo técnico do Banco Central reduzir juros. Ok? Até aproveitando o gancho, Vitão, trazendo alguns dados Uhum. firmes de mercado aqui, Manda. o pessoal ficar a par. Probabilidades para a reunião do Fed do dia 29 de janeiro agora, tá? Semana que vem a reunião. 99,5% do mercado aí crente em manutenção de juros. Exato. Reunião do dia 19, né? 19 de março. Mercado aí com 24% Ó, somente achando que vai baixar, tá? E 75% que vai manter. Então, por é isso aí. enquanto, reunião de janeiro agora, 100% manutenção. Reunião de março, 75, 25. E a reunião do dia 7 de maio já começa a ficar um jogo um pouco mais equilibrado, Exato. inclusive uma pequena parcela do mercado, aí 5% do mercado acreditando numa queda para uma banda de 3,75 e 4, né? Que seria uma redução aí de aproximadamente 50 pontos percentuais em relação ao que a gente tem Sim. hoje. Então, de fato, realmente um tom mais hawkish, pelo menos aí primeiro semestre do ano, né? É isso. Essa é a nossa visão por enquanto, tá? Então vamos avaliar. Óbvio que o cenário é volúvel, especialmente com o Trump, tudo pode mudar, mas é aquele negócio, a gente não pode virar saco de pancada do yield. Não dá para a gente ver, né, ver que pô, o pessoal precificando uma recessão norte-americana com, cara, com todos os índices começando a acelerar, não tem como. Então agora de novo, não vemos grandes motivos para isso aqui que cair. Então, se o yield começar a cair muito, a gente tem que ter a cabeça, opa, isso aqui é mais tela do que macro. Isso tem de hora para acabar, porque quando os dados começarem a voltar fortes, aí o mercado fala, opa, erramos, né? Então, Sim. de novo, então é imprescindível a gente ter uma posição forte quanto aos juros para não virar saco de pancada. Tá? Então, essa é o primeiro call. E aí, inverso aos juros, a gente está vendo um movimento de recuperação do Ibov que está em linha com aquele call de sobrevenda que a gente deu no início do ano. E lembra que eu falei que o cenário estava complexo para vender, porque o viés era negativo, mas não tinha muito estatística para isso. E agora nós temos um movimento de recuperação que, para mim, cara, é meio pífio, né? A gente teve uma barra que eu acho que foi uma injeção forte de capital gringo. E aí, como é que estamos? Pô, cara, vários dias aqui, pô, olha os candles, né? Candles fracos. Esse é o tipo de recuperação contra a tendência, tá? Então tem compra na mesa, é pullback, mas lembre-se, dinamismo até a gente entender que os juros vai inflexionar, essa é a mão que balança o berço. Enquanto os juros não perder a LTA, a probabilidade do Brasil romper a LTB é baixa, tá? Então a gente vai monitorando. O yield caindo, bolsa subindo. Mas até onde? Então a gente tem a LTA dos juros e a LTB do Ibov. Tá? Vamos monitorar. Então, o espaço de recuperação para o Ibov aqui é 126 para mim, ok? E a gente segue fazendo algumas compras pontuais. BPAC agora deu Pois é. parcial.
Repack tava bonito. Embraer deu parcial, Intelbras deu parcial, que mais? A gente teve algumas operações que a galera titubeou, que era VEG, acabou dando muito certo. Então a gente está tentando fazer as compras em linha com a tendência de pullback com dinamismo, tá? Petrobras aí, né, que o Boris tinha mandado, está titubeando ali nas máximas, ele resolveu encerrar. Então a gente tem buscado algumas compras aí para a galera. Então essa é a visão geral aí, pelo menos, né, mais top-down aí de Bovespa para a galera, Vitor. Show, show. Tá? Até Que nessa mais? parte agora, que a gente estava revisando os trades ali, vou até puxar para a gente aqui. Fizemos de fato uma parcial em BPAC, né? Se quiser comentar um pouco sobre o trade também, como é que está sendo a condução dele. Então, vamos lá. É o mesmo call de Ibov. Lembre-se que tudo parte do Ibov, né? Vamos lá. É o mesmo movimento de pressão. A correlação com o Ibov é um, aqui, ó, tá quase um, tá? Gente, então aquele negócio. Para onde vai o Ibov? Vai Banco Pactual. É simples assim, tá? Então não adianta falar que tá barato, é o top pick. Cara, é olhar estatisticamente aonde vai Bov, vai Banco Pactual. Então, se você vê a primeira, né, ou seja, se a gente está em pullback, óbvio que às vezes a gente tem um beta melhor. Então a gente viu uma operação aqui para andar, e mandamos, só que é a mesma coisa. Daqui a pouco nós temos a linha de resistência dos 126 mil pontos do Ibov para segurar que na verdade é o 132 de Pactual. Então é um pullback, ele tem que ser tratado como um pullback até que haja sinais de reversão positiva, ganhos de médias significativos, rompimento de LTB, etc, etc, etc. Tá? Então é isso. A gente tem aqui topos e fundos descendentes e simplesmente corrigindo as médias. Tá? Então, por enquanto, a gente tem um cenário comprometido, né, de médio a longo prazo, o curto prazo ficou um pouquinho melhor. Tá? E acho que a gente acertou na veia também o que eu falei ao longo do final de 2024 inteiro. Quer posicionar Brasil, fica em financials, bancos, seguradoras. Lembra? O melhor Uhum. pullback, bancos e seguradoras. Tá? Então, acertamos na veia isso daí. E continuo recomendando, enquanto não tiver inflexão de juros, fiquem em bancos e seguradoras. Tô te mandando Tá? no chat aqui, ó, Vitão. Acho que facilita para Chat. ti, né? Ah, boa. Ah, beleza. Embraer, cara, vamos lá. Embraer foi lindo. A gente fez o swing trading e também trocamos a posição de carteira. Então, eu até dei no grupo ali os calls de novo. A gente já, na JBS, era a nossa principal exportadora em carteira. Quando a gente começou a ver inflexão negativa, milho subiu, o dólar começou a ceder e os spreads, cara, de gado voando. Opa, cara, não tá legal. Então a gente já tinha reduzido. E aí, quando perdeu a LTA, essa LTA eu achei que era legal encerrar. E aí a gente já tinha feito a migração progressiva para Embraer. Então, a Embraer está tendência de alta, cara, esticou agora, né, no curto prazo, né, andou bem, o dólar caindo forte hoje não é bom para exportação, então vai ser um gatilho de realização de lucro. Eu recomendo, né, já fazer a parcial e seguir com o progressivo, tá? Aí vamos para a Aura. A Aura, hoje o dólar está atrapalhando e ela também está, né, contra o ouro. Aqui a gente tem uma quebra de correlação. O ouro voou, a gente viu isso daqui, falou, pô, ela vai seguir. E tem enfrentado certa dificuldade. Aqui, administração de risco. O ouro voou, porque o yield caiu, o dólar cedeu um pouquinho, isso é bom para o metal. Tá? Então, a Aura 33 perdeu um pouco de correlação com o metal no curto prazo. Tá? Vou colocar aqui Gold, tá? CFD. Vocês vão notar isso daí, olha a correlação caindo. Dá para entender? Então, o que era positivo, o que era acabou perdendo um pouco. Se eu jogar para um gráfico de diário, vocês vão ver a correlação caindo, né? Então, ou seja, a estatística estava ali, o driver dela é bom, só que o pessoal resolveu segurar as máximas, tá? Então, o dólar também atrapalhou um pouco. Então, isso explica um pouco essa perda de correlação. Então, a ideia aqui é que o catalisador dela está muito bem, rompeu tudo que precisava romper, agora é aguardar o fluxo e um possível pivô de alta. Ela não pode perder essa LTA. Tá? Então, agora é administrar risco.
Por enquanto, ela está defendendo 26. Vamos ver aonde vai essa retração. Se ela parar, né, ela precisa parar agora para não comprometer. Então, administração de risco. E se ela marcar o pivô aqui, seria maravilhoso, tá? SBSP3. Hoje está corrigindo um pouquinho, mas segue em pullback. Então, para mim, Sabesp, pessoal, foi a melhor utility, tá? E é o que a gente tinha em carteira. Quando eu jogo o spread de Sabesp contra o nosso índice de utilities, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Olha aí, Sabesp nas máximas, o spread nas máximas contra utilities. Então a gente acertou bem, né, uma posição de utilities para as carteiras, porque ela não perdeu a linha de tendência, ela segurou o canal lateral, enquanto a maioria das empresas, cara, realmente apresentaram movimentos corretivos bem mais drásticos aí. Então, a ideia é que ela defendeu suporte. E aí a gente tem um padrão que chama Red Bar Ignored, é a barra de venda ignorada. Esse é um padrão que a gente usa bastante, ou seja, ela deu o pivô e foi. O que eu não gosto muito é que tá vindo muito pavio, né? Muito pavio aqui em cima não é tão legal. Então aqui é administração de risco, um alvo até R$ 100, tá? E Intelbras foi um call ali de recuperação, talvez até um pouquinho de squeeze. A gente teve eu não sei se é um de Nápoles, tá? Porque, cara, a gente acabou não perdendo tanto as médias, mas aqui foi um movimento que o analista entendeu de recuperação, tá? É um pullback simples, uma operação super dinâmica, numa ação bem amassada. O de Nápoles, ele, geralmente, você tem que ter, né, o rompimento, a, a perda de média sem furar o fundo, né? Quanto mais ascendente o fundo, melhor. E aí a retomada da média de novo. Então, é quase um de Nápoles ali, né? Muito rápido, mas é um movimento que já deu parcial, foi brusco, né? Então a gente está aí com administração de risco para ela também. E aí o boi BGIG 2025 já está azedando aqui. Provavelmente vai dar stop. O boi, deixa eu ver como é que tá aqui o boi lá fora. Lá fora tá dando pivô de alta, né? Vamos ver se segue. O boi lá fora tá bem ruim, o inverno. Isso aqui é um catalisador bem negativo para proteínas, tá, galera? Sim. Tá bom? O Aqui que mais aí? no chat aqui, Meta. Meta e Tesla. É. Vamos lá. Meta para mim, a gente tentou fazer um trade de pivô, não deu certo. Eu acho que tem muita especulação em torno do TikTok. Se o TikTok fosse banido, seria fenomenal para ela. Se ele for para o Musk, vai ser bem ruim para eles, né? Então, assim, se TikTok for para o X, né, uma plataforma adjacente, ele ganha um competidor, tá? Forte, com o governo por trás, com um cara, porra, inteligente pra caramba por trás. Então, eu acho que fica nesse limbo até entender o que vai acontecer com o TikTok. Se for banido, mas é que negócio, se for banido, vai abrir em gap. Então, assim, por enquanto a gente vê a tendência de alta, vê aqui uma consolidação, eu não mexeria para curto prazo. Para ficar nela no longo, seria bom ela não perder essas mínimas recentes, tá? Então, ficaria leve nela por enquanto, para carteira, perda de momentum, tá? E evitaria o trade de novo. Tesla. Tesla tem a tendência de alta, tá, pessoal? Mas já tem muitas semanas que ele está consolidado. Para mim, precisa romper com força essas máximas e aí eu andaria. Eu não vejo aqui investimentos, tá? Eu vejo mais um momentum trading, porque o valuation disso daqui é esticado e o driver dela, que a gente tem discutido aqui com o pessoal internacional, não é venda de carros, que inclusive recebeu um driver negativo, com o Trump vindo e tirando todos os estímulos para venda de carros elétricos. O cara quer petróleo, tá? Então, a ideia aqui é que a gente tem batido a tese dela, é que Tesla ela tem virado uma tese mais SaaS, que é Software as a Service, na parte de inteligência artificial, automações, etc. Então, a ideia é essa, mas isso aí é muito para o futuro. Qual é o crescimento disso? É difícil projetar. Então, assim, eu tenho meus receios em relação a valor intrínseco e valuation, gosto mais dela casada com fluxo, tá? Nesse sentido, rompendo máximas semanais, dá para comprar e seguraria até 380. Show. Vitão, eu tenho uma colocação minha aqui que eu queria saber um Manda. pouco da tua opinião,
que o gráfico de BB Seguridade está fazendo aí nesse momento um teste bem importante. Queria ver se tu enxerga isso como uma possível região de desova do papel ou realmente aí um rompimento de topo. Se a gente for olhar lá, é um topo antigo, é um topo de janeiro de 23. Nossa, calma aí. Aonde? Aqui? É, acho que o teu gráfico ele está puxando com dividendo, É, ele não? tá puxando com dividendo. Deixa eu pegar aqui. Deve estar desatualizado. Deixa eu ter que pegar o... o pessoal o meu Profit ele tá em outro computador. Porque agora até ligar ele. Mas até aqui tá certo, né? Uhum. Tá. Essa Se, eu- tendência tá certa. se eu colocar o É. dividendo no meu aqui, tá certo. Ah, tá. Então com dividendos ele tá assim. Então já rompeu. Isso. Tá. Cara, é fortíssimo dividendos, tá? O que que eu acho? O pessoal falou que podia ser um cup and handle, tá? Uhum. Cara, olha, essa beleza e a destruição da análise técnica. Tem vários jeitos de olhar para isso, né? Existe, olhando mais para cá, você fala, pô, é um cup and handle. Olhando para longe, você está falando assim, opa, esse rally foi esticado demais, ele volta para a média e ele está simplesmente na resistência. Eu prefiro essa visão. Uhum. Tá? Só que eu acabei entrando. Por quê? Cara, eu vi o setup, mesmo que atrasado, tá? Achei que tinha setup, a gente precisa estar posicionado 100%. É uma empresa que a gente gosta, paga bons dividendos e por enquanto tem sido benéfico, tá? A gente acabou de colocar lá na carteira. Cara, Tá. se for romper tudo isso daqui, beleza. Então, assim, qual que é a ideia? Eu entrei leve, porque tem duas visões para o mesmo, para mim, na minha opinião, tem duas visões para o mesmo mesmo movimento. Cara, se for um cup and handle e for romper essa linha de resistência, maravilhoso. Mas com a possibilidade de ter a resistência aqui, eu entrei com 5% só. Então, quem que vai estar Uhum. certo? Uma hora a gente vai saber. Se decolar e romper, eu aumento a exposição. Se segurar, eu sei que ela está na resistência e eu reduzo mais. E dou stop ou fico leve, tá? Tá. Essa é a minha visão para ela. Legal. E também, Vitor, chegou na minha mesa aqui Hum, rumores de mercado rumores, vamos que lá. tem-se uma expectativa aí de que o resultado da Ambev vai ser um pouco frustrante, né, em relação ao Tá? quarto TRI de 24. Ela divulga dia 26 de fevereiro, se não me engano, e também é um papel aí que vem corrigindo bastante se a gente pega aí o último mês, dois. Queria saber se tu tem enxergado ele como potencial papel vendido. Vamos lá. Vamos lá. É... Ambev. Cara, acho que o pessoal machucou muito, né? Deu uma machucada. Conheço algumas mesas que, pô, sofreram bastante nesse short squeeze. Vamos pegar, vamos falar de estatística, tá? Eu vou jogar aqui uma estatística para ela. Vamos seguir a estatística, né? Que eu acho que é legal. Vou tirar desenhos. Dentro do que eu tenho para ela, né, hoje, de desvio padrão, a gente tem 95% de confiança deste canal. Isso é um Uhum. gráfico mensal. Por isso que, para mim, quando a gente fala, pô, cara, esquece a Ambev na carteira, né? Esquece. Cara, você tem 95% de chance dela não andar e ficar nesse canal lentamente para baixo, tá? Então, qual que é a ideia? A gente, nessa região aqui, não é bom vender, porque você tem 95% de confiança dela segurar e voltar a fazer pullback. Então, o melhor ponto de venda para ela é 13 reais, tá? Essa é a minha opinião. Show. Então, ficaria nesse estudo e para mim Sim. tem funcionado muito bem. Pode ser interessante como uma ponta short, então, para de repente alguma arbitragem, alguma coisa assim. Lá nos 12, sim. Aqui nessa região, não, Sim, tá? Então, cara, a probabilidade disso daqui andar, ter recuperação é de 95%, tá? tá. Então, qual que é a ideia? O ponto de venda de Ambev é aqui, não é aqui, Uhum. tá? Então, tomar cuidado com as pontas short agora, porque dentro desse canal não tá muito legal, Tá. tá? Beleza, tá respondido. Legal. Deixa eu ver Mas se a gente tem mais alguma coisa no chat. fechou. Não, Acho que por não, enquanto né? não. Tá. Aí eu vou soltar algumas aí para o pessoal ficar atento, tá? Galera, tô gostando de Porto Seguro. Acho que está defendendo o terceiro toque até quarto toque de LTA. Gosto muito, ela está defendendo algumas médias importantes. Para mim, eu só não entrei nela
porque ela faltou aqui romper, defender algumas médias de curto. Cara, acabei entrando em BB Seguridade. Mas eu também não gostei que esse movimento de inflexão inicial foi cheio de pavio. Mas, cara, ela tem mostrado certa força. Então, eu acho que existe a possibilidade aqui de quem está buscando algum tipo de entrada, uma compra leve de 5% acima dessa linha de tendência de 35, tá? É uma das compras que nós temos agora. BB Seguridade eu acabei entrando também na carteira, tá? Ah, né, uma visão positiva, puta, já andou. Eu tinha visto, ia passar para vocês. De Cara, manhã. eu tava vendo inflexão aqui, eu ia falar para vocês, mas andou. Três tentos hoje tá dando um gatilho de compra, mas apesar que andou demais, tá? Eu não entrei na carteira porque exatamente foi, pô, a gente não tinha movimento de reversão, confirmações, e agora ela deu. Infelizmente, cara, mas é um movimento de tendência interessante para agro aqui. E lembre-se que agro está andando, tá? Tá melhorando. Então, três tentos para mim tinha compra junto com o Porto Seguro para ficar atentos. Tá? Que mais que eu tinha aqui? Pessoal, a BDRs, o dólar está atrapalhando demais, mas nos Estados Unidos está lindo. Tá? Lindo, de livro, perfeito. Então, cara, as operações que não estão dolarizadas, esquece assim, quando você dolariza, cara, esquece o real. Tudo tá em dólar, né? Não fica mais fazendo a conta ali. Então, qual que é a ideia? Cara, o setup de S&P tá maravilhoso, tá maravilhoso, tanto para o trading como para as carteiras. Então, a gente tem um pivô de alta perfeito. Agora a gente vai testar máximas, inclusive já estamos renovando máximas. Então, os Estados Unidos continuam sendo o mercado principal nesse início de 2025, porque é muito melhor tu surfar um cenário de juros altos geral, com o crescimento que esses caras estão tendo, do que com o nosso. Né, eles estão ali, o momento operacional deles é muito melhor que o nosso. Cara, apesar de ter dívida, né, extremamente elevada, o Trump ele vai arrebentar a dívida para cima, tudo que ele quiser fazer, mas a ideia é que por enquanto a gente está vendo um bom crescimento, bons resultados, tá, das empresas, e isso é um pivô de alta clássico aí, e a gente tem acelerado as compras lá fora, né, Vitor? Então, e com muito sucesso, tá? Especialmente no setor de financials. Foram os dois nossos últimos alvos. Então, financials lá fora está andando muito bem, tá? É, e tecnologia começou a andar de novo. Então, sempre bom ter Mag 7, né? Hoje Netflix e tal, mas andou bem. Mas assim, o que nós estamos fazendo aqui é um movimento de pullback, lá fora é a continuação da tendência de alta. São dois games completamente diferentes. Então mantenham, apesar do BDR, né, o dólar machucou a gente nesse início de ano, tá? Não tem o que fazer, a gente está posicionado em BDRs, mas lembre-se que, né, a gente está surfando ativo objeto. O ativo objeto está maravilhoso. A Amazon está rompendo uma bandeira linda. Então, assim, cara, a gente não espera que esse dólar caia muito mais do que 5,80. Vai machucar a gente até lá. Depois é ver se essa tendência lá fora, né, se sustenta. Então, continuem posicionados, né? Se quiser regular um pouquinho de BDRs para baixo por conta do dólar, dá, mas a gente continua apostando forte no mercado norte-americano. Show. Pelo menos lá fora tá mais fácil fazer isso. A Angélica perguntou de Pomo aqui no chat também, então. Gostamos, gostamos. Pomo 4 aqui, está começando a romper, já fez um pivô, tem uma resistência aqui nessa região. É uma ação que a gente surfou muito bem, tá? Cara, eu comprei essa ação nessa região de 6, eu fui desovar ela em 8 e pouquinho, aí ela passa por um movimento corretivo normal. Eu só acredito que assim, a gente, cara, ficou na dúvida em relação à retração dela, se ela ia tomar uma tendência de alta de novo. Por enquanto, o movimento é favorável, Angélica. Eu estou gostando. Ela já começou a romper médias, está fazendo um pivô interessante. Eu gosto da posição. Teria um controle de risco aqui no 7,75. Acabamos não comprando ela porque a gente já estava em Embraer. Eu acho que era uma tendência um pouquinho mais segura, assim, né, para não pegar uma reversão. Mas gosto bastante desse nome, que inclusive era a nossa principal operação, uma das principais pontas compradoras para a gente no final de aqui, né, até meados ali de novembro. Gosto bastante, tá? Maravilha, Vitão. Agora Beleza? são 5 e 8 para a gente Aham. fechar aí pontualmente, como sempre, às 5 e Beleza. 10.
Fechado. Mas tá claro, né? Acho que eu acabei falando com o pessoal da mesa ali depois da call que vocês tiveram de manhã, né? Então vai bem em linha com o que a gente vem trabalhando aqui na mesa. Acho importante esse recado também de o pessoal continuar olhando lá para fora, né? Acho que a gente, por ser muito imediatista, sempre vem essa dúvida de, já andou lá fora, eu perdi, me avisa quando for a próxima vez. Eu acho que a ideia é realmente acompanhar esse trading, né? Esse trade de tendência que a gente chama, né? Continuar entendendo para onde que está o fluxo. E é isso, né? Tentar aproveitar também esse pequeno repique que a bolsa está dando. Entender que o momentum e a perna principal, a tendência ainda primária é de baixa, mas que a gente ainda pode aproveitar alguns momentos, né, com esse repique que a bolsa está dando. E a gente tem Isso. aproveitado, né? Para o pessoal que tem acompanhado Sim. todos os trades que vocês têm abrido aqui com a gente tem tido bons resultados. A diferença, Vitor, é aquele negócio, né? Como a gente está em movimento sempre contra a tendência, né? Lembra? Cara, a gente teve um ano complexo. Então, o que que a gente tem de diferença dos Estados Unidos? É o range, é a movimentação. Então, para o trader aqui ter sucesso, ele precisa entrar no modus operandi dinâmico. Não Sim. tem como tu achar que tu vai alongar a operação, não vai. Não tem fluxo, né? Então a gente precisa respeitar o Mister Market. Cara, o Ibov está falando que está em queda, não dá para você fazer uma compra e falar, não, agora vai. Não vai. Salvo raras exceções. Então você precisa ter um range curto, você precisa ter stop curto, a ação não está andando, não está fazendo o que você esperava, encerra mercado, parte para outra. Então é um tiroteio mais rápido. Contrário, né? Cara, o que a gente, você está no grupo internacional. Meu Deus, lá fora, né? Você tem acompanhado. Cara, as porradas são de 20, 25, 15 em alguns pregões. É, Então, assim, o trading lá tá muito mais fluido, a gente alonga. As parciais aqui são de 3, 4, a gente começa a fazer com 7 lá fora. sim. É outro game. Isso pode mudar. Então vamos ver, né, agora com isso que eu falei, aquele ventos de mudança chegando. Vamos ver se a gente tem um respiro um pouquinho mais forte no Brasil, tá? E aí a gente vai alongar as operações também. Ótimo. Vitão, te agradecer mais uma vez, também deixar o pessoal mais uma vez reforçar a ideia de que se surgirem dúvidas, quiserem saber análise de qualquer papel, né, precisarem de um apoio, né, de uma parte consultiva nossa, a gente está totalmente à disposição ali no WhatsApp. É só nos chamar que a gente faz a ponte. Te agradecer mais uma Boa. vez, Vitão. E também deixar Valeu. aqui que, mais uma vez, até semana que vem, né? Até semana que vem neste bate-canal, bate horário e vamos embora. Valeu, Vitão. Valeu. Abraço. Tchau. Abraço.